Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa jornada, o que é ser cristão. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre um texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Se você chegou aqui agora, eu recomendo que você assista os nossos vídeos anteriores, porque nós estamos numa jornada sobre a reflexão, o que é ser cristão. Então temos outros vídeos da nossa série aqui no nosso canal. Também recomendo que você curta esse vídeo, que você compartilhe, se inscreva em nosso canal, destaque aí os seus comentários na nossa reflexão e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa nossa jornada de fé e espiritualidade é interessante e ela vem sendo utilizada a partir dos textos do Novo Testamento e do livro Outra Espiritualidade, da editora Mundo Cristão. Então vamos olhar o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, tanto na Bíblia NVI quanto na Bíblia A Mensagem. Na NVI diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na versão da Bíblia A Mensagem diz assim: a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído, se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Eu acho que existem dois verbos interessantes aqui nessa passagem de Paulo, duas ações de Deus que são importantes para a nossa jornada de salvação e de espiritualidade. O primeiro é o verbo resgatar. Ele nos resgatou. A ideia que o apóstolo Paulo usa aqui, em algumas versões é resgatar, em outras versões é libertar do império das trevas, mas esse verbo libertar ou resgatar, no original grego é ruomai, que significa salvar. Resgatar é tirar alguém da servidão, tirar alguém de uma situação de servidão, de opressão, de medo, alguém que estava abandonado, longe, preso aonde? O próprio Paulo vai falar aqui, no domínio das trevas. Então, alguém que estava no domínio das trevas, o Eugene Peterson diz que ele nos resgata dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Então, nós estávamos em becos sem saída, estávamos em caminhos de escuridão, ou usando o texto da NVI, estávamos presos no domínio das trevas. E ele nos resgatou, ou seja, ruomai, ele nos liberta, ele nos salva. Com mão forte ele vai até esse império, esse reino das trevas, ele vai até a autoridade e o poder do domínio do império das trevas. Nós estávamos ali, porque o texto original, quando fala sobre esse domínio, essa autoridade, esse império, usa a palavra grega exógia, ou seja, autoridade no domínio do império das trevas. E esse domínio é, parafraseando, como se fosse realmente um reino, é um governo. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estavam sendo governados pelo império das trevas, vocês estavam sendo dominados por esse governo, vocês eram cidadãos do domínio das trevas, você era um cidadão do poder das trevas. Você vivia sobre o império do ódio, da mentira, da falsidade, da arrogância, do egoísmo, da ira, da maldade. Você estava acorrentado nesse império. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nos resgata, ou te resgata, nos livra desse império. Ou seja, ele faz com que esse domínio, esse governo que havia sobre nós, essas correntes, esse império de servidão,
ele nos tira desse império. Ou seja, ele nos salva desse império, ele nos resgata. Aí, o apóstolo Paulo, ele usa um outro verbo, que é transportar. Ou seja, Cristo nos resgata, ele nos tira desse império, ele nos tira do meio desse império, aqui a minha mão, ele nos tira do meio desse império e nos transporta para um outro império. Agora nós saímos do império das trevas. Paulo diz que ele nos resgata e nos transporta. Antes, num reino de ódio, de maldade, de mentira. Agora nós estamos no reino do amor, no reino da paz, no reino de justiça, que é o reino do seu Filho amado. Então, na Bíblia a mensagem ele diz, o Filho nos tirou do poço em que havíamos caído. E essa ideia da tradução do Eugene Peterson do poço, ela é interessante porque dá exatamente a certeza de um lugar onde nós sozinhos não conseguiríamos sair. Então, é a mão forte de Deus que nos tira desse poço, desse império do mal, desse caminho de maldade, desse lugar aonde estávamos acorrentados. E ele nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportar. Essa ideia do transportar, o apóstolo Paulo está usando outra palavra grega aqui no texto original, que é metistemi, ou seja, ele nos remove, ele nos transfere. Essa palavra, o Champlin, nos seus comentários, diz que ela era uma palavra muito apropriada, porque ela era utilizada nos textos gregos clássicos para indicar o transporte de uma tropa ou de grandes grupos de homens de um lugar para o outro. Então, o apóstolo Paulo usa uma palavra que estava utilizada dentro do contexto da Palestina e do contexto romano para indicar o transporte de um grande grupo de tropas romanas ou de soldados quando eles saíam de um lugar a outro. Então Deus, ele, através do Espírito Santo, ele nos tira de um lugar. Estávamos acorrentados e aprisionados no império das trevas e ele nos transporta, ele nos leva a um outro lugar, que é o império do reino do amor, da paz e da justiça, que está em Cristo Jesus. Então, quando a gente compara esse texto com o texto de Efésios 4:8, aqui na NVI, o texto de Efésios 4:8 diz o seguinte: ele subiu em triunfo às alturas e levou cativo muitos cativeiros e deu dons aos homens. É a mesma ideia desse transporte aqui. Ele levou cativo os cativeiros, ele deu dons aos homens. É a mesma ideia dessa transportar que Paulo está falando aqui em Colossenses 1:13. Então, ser cristão é ser liberto por Deus de uma vida sobre o ódio do império das trevas, sobre o ódio do diabo, sobre todo esse império da maldade, para uma vida sobre o amor de Jesus Cristo. Então, o que é ser cristão? Resumindo o texto de Paulo de Colossenses 1:13, é ser transportado do império das trevas, ou seja, ser liberto por Deus de uma vida sob o ódio do diabo para uma vida sobre o amor de Jesus Cristo. Então não há mais espaço em nós para caminhos de ódio, não há mais espaço em nós para caminhos de julgamento, de justiça, de maldade, de opressão, de racismos, de homofobias, de preconceitos, de mentiras. Não há mais espaço em nós para isso, porque o Espírito Santo nos transportou desse império, que era o império da maldade, para o império da bondade e do amor de Jesus Cristo. Essa ideia do transporte, eu lembro do filme Até o Último Homem.
E eu aqui já recomendo a você assistir se você ainda não assistiu. O filme Até o Último Homem, que narra uma história que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme dirigido pelo Mel Gibson, que fala sobre o médico do exército, o Desmond Doss. O Doss, ele se recusa a pegar em arma, mas ele trabalha na ala médica do seu exército e, segundo a narração ali do filme, ele salva mais de 75 pessoas, sem pegar em armas. Ele, durante o filme, ele vai salvando os seus amigos da guerra de situações de opressão, de maldade, de morte, e ele resgata para o império da sua ala médica, onde eles recebem todo o cuidado. Então, a ideia do resgate e do transporte, ela é muito clara no filme Até o Último Homem, onde alguém oferece a sua vida em resgate a outros e os transporta de um lugar de morte para um lugar de vida. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. É entender que estávamos mortos. Estávamos destinados à condenação. Não havia possibilidade de salvação ou de resgate por nós mesmos. Mas alguém vai lá, enviado por Deus, e nos salva de um império de morte e nos transporta para um reino de amor, onde nós recebemos todo tipo de tratamento e de bondade pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus mantenha a sua consciência através do Espírito Santo firme nessa palavra. Você não está mais preso à condenação do império do mal. Você não está mais preso a pecados, porque o Espírito Santo de Deus já te transportou para um outro império. Um império que não há mais condenação. Um império de amor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.